Tá longo esse ano 2020, né? Vamos esperar só começar a gravar aqui no Kazan também. Então, pessoal, boa noite. Dando continuidade à nossa disciplina de tópicos especiais em programação de computadores. Nós tínhamos parado lá, a última aula foi no dia 17 de dezembro do ano passado, né? A gente começou a ver o PHP, ele faz uma introdução do PHP, e na aula de hoje, dia 21, tá? Eu já coloquei lá o material no SIG, a gente vai ver uma revisão de SQL, tá? Select, Insert, Update, Delete, utilizando o PHP, né? A linguagem PHP, para fazer uma seleção, inserção no banco de dados com o PHP. Então, vou passar para vocês ali a parte teórica, a gente vai fazer essa revisão, vou mostrar aqui um arquivo que eu já coloquei no SIGA, tá? Esse consulta SQL.php, que é um arquivo que já está pronto com um exemplo de consulta de select, insert, update, delete. Depois vocês podem utilizar para fazer novos testes, né? E também o PDF da aula de hoje. Então, depois vai ter um exercício aqui no final da aula, do material, que é vocês criar um banco de dados, tá? Eu pedi para todo mundo, no ano passado, já ter instalado o LAMP, né, ou o XAMPP, que é o Apache, o banco de dados PHP, MyAdmin, PHP MyAdmin não, o banco de dados MySQL e o PHP, e também pedir para quem achasse melhor instalar o PHP MyAdmin ou outro gerenciador de banco de dados, para ficar mais fácil vocês criarem as tabelas, para não ter que criar tudo na linha de comando, né? Para que daí vocês agora consigam acompanhar, então, o restante da disciplina, tá? Então, vocês vão ter que criar um banco depois ali no PHP MyAdmin, e utilizar esse script que já está aqui, tá, que eu coloquei aqui já com um exemplo, para precisar alterar ali e fazer novas consultas, tá, e novas inserções no banco de dados, ok? Então, primeiro aqui vamos para a parte teórica, depois a gente vai ver ali o script e a parte prática. Aí entrou mais a Denise aqui. Boa noite, Denise, tudo bem? Pessoal, então, a aula de hoje a gente vai ver um pouco de manipulação, ou manipulando o banco de dados com PHP. Então, vou fazer uma pequena revisão de SQL aqui e depois um exercício prático para vocês fazerem, né, em casa. Acredito que todos vocês já fizeram banco de dados, né, no curso, acredito eu. A maioria fez, acho que todos fizeram. Então, o que a gente vai ver hoje vai ser uma revisão que acredito que ninguém vai ter dificuldade para relembrar, para entender. Tá? Então, vou começar com a consulta que a gente utiliza bastante, que é o select, tá? Que é utilizado para selecionar dados no banco de dados. Tá? Então, a gente tem aqui a estrutura do select, a palavra select. A gente separa os nomes das colunas que a gente quer selecionar do banco por vírgula. Tá? Utiliza a palavra from para eu dizer qual a tabela do banco de dados eu quero buscar, eu quero pesquisar. Né? Então, aqui, por exemplo, select nome, vírgula, sobrenome from pessoas, tá? Onde seria pessoas o nome da tabela do banco de dados. Ou eu posso escrever select, asterisco, from e o nome da tabela. Quando a gente coloca asterisco, o que quer dizer? Quem é que lembra o que é o asterisco aqui? O que retorna nessa consulta? Vou perguntar para alguém que sabe. Bruno? Tudo, isso mesmo. Quando a gente utiliza select asterisco, retorna todas as colunas da minha tabela, não importando se ela tem 1, 2, 3 ou 50 colunas. Então, quando eu quero retornar todas as colunas, eu simplesmente escrevo select asterisco from o nome da tabela do meu banco. Quando eu quero algumas colunas em específico, eu escrevo nome por nome de cada uma das colunas e separo elas por vírgula, ok? Então, isso é o select, tá? Bem tranquilo. Uma outra instrução que a gente tem no SQL é o insert, que é utilizado para inserir novos registros em uma tabela. Como é que é a forma que eu posso fazer uma inserção? A gente escreve lá insert into, tá? O nome da tabela, values, entre parênteses, os valores que eu vou inserir na minha tabela separados por vírgula. Nesse tipo de inserção aqui, pessoal, ó, eu tenho que discriminar todos os valores para cada uma das colunas da minha tabela. Por exemplo, se minha tabela aqui tem 10 colunas, aqui eu tenho que colocar 10 valores separados por vírgulas e a ordem importa, tá? Vai ser inserido exatamente nessa ordem lá no banco de dados, ok? Agora tem uma outra forma que eu posso inserir, por exemplo, em algumas colunas só, como por exemplo, alguma coluna permite valor nulo, enfim, que é o quê? É que depois do nome da tabela, eu colocar entre parênteses também o nome das colunas, tá?
Então, eu vou colocar aqui coluna 1, vírgula, coluna 2, vírgula, coluna 3, vírgula, coluna 4, values, e os valores aqui separados por vírgula para cada uma dessas colunas aqui. Tá? Então, se eu tenho uma tabela, por exemplo, que tem cinco colunas que permitem valores nulos, eu posso utilizar essa forma aqui e inserir somente nas 5 colunas que são obrigadas a ter algum valor e deixar os outros nulos, tá? Quando eu faço dessa forma aqui, pessoal, eu tenho que colocar todos os valores, tá? Porque daí o banco de dados ele não vai saber onde é que eu tenho que inserir cada um dos valores se não especificar quais são as colunas, tá? Então, leva em consideração que nessa forma eu estou passando todos os valores para cada uma das colunas, tá? Nessa forma aqui de baixo, não, ok? Entenderam a diferença? Sim? Não? Beleza. O update, que é para atualizar registro de uma tabela, tá? Então, a gente utiliza o update, o nome da tabela, a palavra-chave set, e aqui a gente faz a coluna valor. Então, coluna 1 igual ao valor 1, vírgula. Coluna 2 igual ao valor 2, vírgula. Coluna 3 igual ao valor 3, vírgula, e assim por diante, tá? Então, para cada coluna que eu quero atualizar na tabela, eu tenho que colocar qual o valor que eu vou atualizar. E a gente normalmente utiliza aqui a cláusula where, tá? Que é para fazer a seleção específica de quais registros eu quero atualizar, tá? Então, por exemplo, where ID é igual a 10, o where ID é maior do que 5. Então, aqui no where a gente especifica quais registros a gente vai querer atualizar. Where nome é igual a Guilherme. Então, eu vou atualizar somente o registro lá que a coluna nome possui valor Guilherme, tá? E se a gente omitir a cláusula where, tá, todos os registros da tabela serão atualizados. Então, se eu tirar isso aqui fora, eu vou atualizar todos os registros, tá? E normalmente a gente não quer isso, a gente quer atualizar algum registro específico. Então, normalmente, em 99% das vezes, a gente vai usar aqui o where para eu dizer qual registro, né, qual linha da minha tabela eu quero atualizar. E aqui, por fim, a gente tem o delete, que é para deletar os registros de uma tabela. A gente pode escrever, então, delete from, nome da tabela, where, mesma forma, para eu escolher quais os registros da tabela eu quero deletar. Ou, se eu quiser deletar tudo, eu escrevo simplesmente delete from, nome da tabela, ou delete asterisco from, nome da tabela. Aqui, então, é a mesma coisa para apagar todos os registros da tabela. Então, quando eu uso um delete e eu não uso a cláusula where, eu automaticamente vou apagar todos os registros da tabela. Então, eu vou zerar a tabela. Então, isso aqui foi uma revisão do select pura. Agora a gente vai ver, então, como a gente escreve o código com PHP. Beleza, Elton? Então, vamos ver aqui select, insert, update e delete com um exemplo aqui de código PHP, tá? Esses exemplos aqui, pessoal, tá lá naquele arquivo, ou bem semelhante naquele arquivo que tá lá no Siga, tá? Então, das 4 ali operações, pessoal, select é a que mais tem um código um pouco maior, que dá um pouco mais de trabalho para a gente criar ela, tá? Porque a gente precisa buscar os registros do banco de dados e mostrar esse registro para o usuário, ou seja, eu preciso percorrer os registros. Então, é o código, vamos dizer assim, maior, tá? Que a gente utiliza aqui nessa parte para mexer com o banco de dados, tá? Então, primeiro eu vou criar uma consulta. Então, aqui eu criei uma variável SQL e criei minha consulta, que é um select, nome, sobrenome, from pessoas. Ou seja, eu vou selecionar os nomes e sobrenomes da tabela pessoas. Depois a gente usa aqui essa função MySQLi, underline query, tá? Que era para criar a nossa consulta, tá? E aqui eu passo 2 parâmetros, tá? Um dos parâmetros é a con aqui, que é a conexão, que aqui não está, mas lá no arquivo tem, tá? Que é a conexão com o banco que eu já criei, então já tem uma conexão ativa com o banco. E o outro parâmetro eu tenho que passar o SQL, que é o quê? Que é essa SQL que eu criei aqui anteriormente. Então, para essa função MySQL query aqui, a gente passa a conexão ativa do banco e a consulta criada, tá? Que é a minha consulta que eu criei aqui. Que é simplesmente uma string, né? E coloco tudo isso numa variável aqui que eu chamei de result, tá? Então, aqui eu faço uma seleção, eu utilizo um if, tá? Para verificar se existe ou não resultados ou registros nessa minha consulta, porque a tabela, por exemplo, pode estar vazia, né? Então, if MySQL num rows, que é uma função para verificar quantas linhas, tá? Esse resultado aqui que eu criei anteriormente vai retornar. Eu faço o quê? Então, se o número de linhas aqui é maior do que 0, eu sei que tem registro para mostrar para o usuário,
e eu vou fazer aqui um código para mostrar os registros do usuário, os valores do usuário. Caso contrário, se for igual a 0, quer dizer que a tabela a consulta não retornou nada, ou porque a tabela está vazia, ou porque eu usei aqui um where, tá? Esse meu where não teve nenhuma correspondência. Aí eu caio aqui no else, escrevo qualquer mensagem, por exemplo, nenhum registro encontrado. Tá? Quando algum registro é encontrado, a gente então faz o quê? A gente precisa percorrer cada uma dessas linhas, né, dos registros da tabela. Como é que a gente faz isso? A gente usa um while para ir percorrendo, utilizando essa instrução aqui, tá? Que é o MySQL fetch a sock, passando esse mesmo resultado aqui, desculpa, que eu criei aqui anteriormente. Tá? O que esse MySQL fetch a sock faz? Ele pega cada uma das linhas do meu registro ali, cada um dos registros, desculpa, e a gente coloca isso aqui numa variável qualquer, que eu chamei de row. Para quê? Para que eu consiga pegar cada uma das colunas de cada uma das linhas. Tá? Então, na primeira passagem aqui, essa variável row vai ter o primeiro registro que retornou aqui na minha consulta. Tá? E aqui, então, com essa variável, eu consigo fazer o quê? Pegar cada uma das colunas desse registro. Então, por exemplo, aqui, row, passando entre colchetes, o nome da coluna. Então, lá eu tenho no meu banco uma coluna chamada nome e tem uma coluna chamada sobrenome. Então, com essa expressão aqui, row, entre parênteses, o nome da minha coluna, isso aqui está me retornando o nome, tá, do primeiro registro que retornou nessa minha consulta. Tá? E aqui o sobrenome. E aqui eu estou dando só um eco para printar isso aqui, e o ponto a gente utiliza para concatenar as informações. Na outra passagem, aqui quando o while interar de novo, vai me retornar o segundo registro da minha consulta. E eu vou pegar o nome e o sobrenome do segundo registro. E assim por diante, até que uma hora vai terminar os registros, esse while aqui vai falhar, e aí a gente vai cair fora e vai sair aqui desse código. Uma pergunta aqui. Aqui, Bruno, isso aqui na verdade retorna um objeto, tá? Tem um monte de coisa aqui dentro. A gente consegue, com esse resultado aqui, além de pegar aqui, com essa função, os nomes em si, a gente consegue pegar os nomes das colunas, tipo de dados, tá? Tem vários retornos, tá? Depois, se quiser, eu posso passar lá no W3 School, lá tem a documentação, mas tem um monte de coisa, tá? Que tu consegue pegar nesse objeto aqui, tá? Na verdade, isso aqui é um objeto, tá? Não é só... Ele não retorna só bonitinho os registros, ele retorna mais informações, ok? Tá? Porque aqui, ó, esse objeto aqui, a gente está passando para essa função aqui. Daí essa função, ela pega esse objeto e nos retorna cada uma das linhas, tá? Mas a gente consegue também, como eu falei, nome de colunas, tá? Entre outras coisas, ok? Mas depois eu te passo lá onde tem a informação. Tá, pessoal? Então, select, assim, a forma geral. A gente cria a consulta, tá? Que é mais string, aqui é um texto. Passo aqui para o MySQL Query, a conexão e a consulta. E aqui, esse if não é obrigatório, tá? Eu só fiz porque, caso não tenha nenhum registro, eu consigo mostrar para o usuário alguma informação dizendo que não foi nenhum registro foi encontrado ou retornado, tá? Porque senão, se a gente simplesmente fizer esse while aqui, o que vai acontecer? Quando a tabela estiver vazia ou quando o select não retornar nada, simplesmente vai ficar em branco, né? Então o usuário não vai saber o que aconteceu. Tá? Então, normalmente, a gente utiliza esse tipo de código. Se não tiver nada, eu dou uma informação que não retornou nada. Tá? Vocês, com certeza, quando acessam um site, vão fazer uma busca e não retorna nada, lá fala nem o resultado encontrado, tá? Porque o código é isso aqui. Se não tem nada, diz que não tem nada. Se tem alguma coisa, mostra o que tem, tá? Então, por isso que eu coloquei esse if, else aqui, ok? E aqui dentro a gente percorre os resultados e mostra as informações aqui para o usuário. E tem outro tipo também, pessoal, que é o fetch array, a gente fez o fetch assoc aqui, que daí a gente consegue pegar as colunas, não pelo nome da coluna, mas sim pela posição. Posição 0, posição 1, ou seja, da esquerda para a direita, é como se fosse o índice de cada coluna. O índice 0 é a primeira coluna, o índice 1 é a segunda, o 2 é a terceira, e assim por diante, tá? Então, também dá para pegar pelos números, não pelo nome. Mas, normalmente, vocês vão ver código com nome, né? Por quê? Tu imagina aqui uma consulta com 10 colunas, aí 0, 1, 2, 3, 4, 5, tu não sabe nem o que está retornando, né? Naquele código. Aqui, pelo menos, eu sei que aqui vai retornar o nome de uma pessoa, aqui vai retornar um sobrenome. Se fosse, por exemplo, o e-mail, nome, coluna, e-mail, eu sei que ali vai ter um e-mail, tá? Então, fica bem mais fácil de entender um código quando eu coloco o nome das colunas do que simplesmente dizer que é a coluna 0, a coluna 1 ou a coluna 2, tá? Então, normalmente, a gente utiliza nomes aqui para retornar os registros da coluna e não o número da coluna, tá? Ou a posição da coluna, ok? O insert, então, a gente tem aqui algumas regras, tá? Para fazer um insert com PHP. A consulta do SQL deve conter aspas,
As strings dentro da consulta devem conter aspas também. Valores numéricos não devem conter aspas. E a palavra null não deve conter aspas quando a gente faz um insert. Tá? Então, aqui o insert é mais simples, tá? Por quê? Porque eu simplesmente crio meu insert e faço uma SQL query ali e vejo se deu ou não deu certo. Se deu certo é porque inseri os dados, se não deu é porque deu algum erro. Então, aqui meu SQL é o insert into pessoas, nome, sobrenome, e-mail. Então, eu vou inserir na coluna nome, sobrenome e e-mail os valores Guilherme Klein, que é o sobrenome, e o meu e-mail. Percebam que, ó, nos valores aqui, pessoal, string, mesmo sendo uma string, ó, eu coloquei entre aspas simples. Estão vendo aqui? Aspas simples e aspas simples. Por quê? Porque, como eu falei aqui, ó, as strings dentro de uma consulta de inserção devem conter aspas, tá? Então, como eu já uso aspas duplas para criar uma string no PHP e colocar isso aqui numa variável, então, internamente aqui eu vou usar aspas simples, né? Então, eu uso aspas simples dentro da minha consulta para ter essa diferenciação, ok? Então, eu vou inserir esses 3 valores aqui na minha tabela pessoas. E como é que é a consulta? É o mesmo MySQL query lá, tá? Ó. If MySQL query com SQL, passei a conexão e a minha consulta que eu criei aqui antes. Se isso aqui deu verdadeiros, não teve problema, então eu escrevo dados inseridos com sucesso. Eu sei que foi inserido no banco. Caso isso aqui falhe, como é um insert, vai dar algum erro, tá? É que eu consigo buscar o erro com essa função aqui, ó, MySQL error passando a conexão. Aí dá o tipo de erro, se for a coluna não existente, valor inválido, tá? O erro de sintaxe na minha SQL. Tá? Então, com isso aqui a gente consegue obter aqui o erro que aconteceu. Okay? Então, isso aqui é só uma mensagem de informação para o usuário, para quem está criando o código, para saber o que está acontecendo. Tá? Ó, esse MySQL query aqui é exatamente esse aqui, tá? É a mesma coisa. O update com PHP também é tranquilo, tá? Crio o meu update lá, SQL update, pessoas 7. Você tá, então, vou alterar, né? Atualizar o nome, uma coluna lá, para Pedro. Where o ID é igual a 2. Então, eu vou lá no meu banco, na coluna pessoas, vou pegar o registro que o ID é igual a 2, vou trocar o nome que tem lá, que eu nem sei qual é o nome, por Pedro, tá? Então, isso aqui é exatamente igual quando a gente utiliza o insert, ó. If MySQL query, conexão a SQL, dados atualizados com sucesso, else, erro atualizar, é tudo igual, só mudei aqui de inserido com sucesso para atualizados com sucesso, e aqui escrevi erros ao atualizar, tá? Mas a função que faz a inserção, que é MySQL query, é a mesma, tá? É essa aqui, ok? E por fim, o delete também é praticamente igual, na verdade, essa parte aqui, né? Só muda, então, a minha consulta. Então, delete from pessoas, where ID igual a 2. Então, vou lá na minha tabela, pessoas, pego o registro ID igual a 2 e vou deletar esse registro. Então, criar a consulta de novo. If MySQL query, passando a conexão e a minha consulta. Se isso aqui for verdadeiro, se não der um erro nesse retorno aqui, eu vou escrever qualquer coisa, aqui, dados apagados com sucesso. Caso contrário, eu escrevo aqui o erro que deu ao tentar fazer essa deleção, tá? Esse delete lá no meu banco de dados, tá? Então, pessoal, essa parte aqui de querer escrever a consulta é exatamente igual você escrever a consulta no PHPMyAdmin, por exemplo, no banco de dados, tá? Só ficar atento aqui que tem essa questão das aspas, né? Que eu tenho usado aí aspas simples aqui dentro daqui da consulta para alguns valores, tá? Ok? Se for número, não precisa, mas quando eu quero escrever uma string, eu estou setando, estou atualizando um valor que é uma string, que é um texto, eu preciso colocar esse texto entre aspas, tá? Então, normalmente a gente utiliza aqui aspas simples e aspas duplas para criar a consulta como um todo. Okay? Mas é a mesma sintaxe, é igual você escrever isso aqui. Se vocês copiar isso aqui e jogar lá no PHPMyAdmin, vai executar perfeitamente, tá? Quando vocês criam a consulta, colocam uma variável e depois jogam aqui para a função do PHP para fazer a consulta ou delete, a inserção lá no banco de dados, tá? Então, antes de eu mostrar ali o PHP, o arquivo, a gente vê aqui o banco. Então, só vou para falar aqui para vocês fazerem o exercício, que é criar uma tabela no banco de dados, chamada pessoas, com as colunas ID, nome, sobrenome, data de nascimento e e-mail, tá? Claro que pode trocar aqui alguma coluna, não tem problema. Tá? A ideia é só que vocês criem uma tabela com algumas colunas e criar o script PHP que vai acessar o banco e realizar consultas, inserções e atualizações da tabela pessoas. O script que eu coloquei lá no Siga já faz isso, tá? Inclusive na tabela pessoas. Então,
Vocês podem, na verdade, depois, para fazer algo diferente, criar uma tabela de outra coisa, sei lá, com outros valores, tá? Com outras colunas, e aí só editem lá aquele script, tá? Criem um outro nome de tabela, criem outras colunas, tá? Outro tipo de valores, e só editem aquele script, e aí façam aqui testes para consultar, inserir e atualizar lá no banco de dados, ok? Então, pessoal, aqui eu estou no PHP-MadMin, que eu acho que todos vocês conhecem, ou quase todos, tá? Aqui no PHP, então, eu criei essa tabela pessoas aqui, já. A estrutura dela, ela tem um ID, que é a chave da tabela, nome, sobrenome, data de nascimento e e-mail. O que é, Bruno? Se a barra funciona no lugar de quê? De interrogação? Como assim? Ah, tá, se botar barra, aspas. Não testei, Bruno, tá? Na verdade, tem outras formas também de escrever a consulta ali, tá? Dá para usar o prepare statement, tá? Que é um pouco mais avançado. E não escrever ali a consulta... Ao invés de escrever direto o nome, aqui os valores, tá? Que a gente quer passar, a gente coloca só uma interrogação aqui, por exemplo, no insert, ó. Aqui a gente coloca só interrogação, vírgula, interrogação, vírgula, interrogação, e aí depois do código PHP, tu substitui essas interrogações com cada um dos valores, tá? Mas tu perguntou aí, se tu pode botar contra barra dupla ao invés de barra simples, né? Acho que não, tá, Bruno? Acho que não, porque, inclusive, barra é comentário, tá? No PHP, acho que botar barra aspas duplas não vai funcionar, não, tá? Mas depois dá para testar. Tá, onde é que eu estou aqui? Vamos voltar para o banco aqui. Então, pessoal, tem uma tabela aqui com 5 colunas, bem simplesinha. Inclusive, aqui já tem algumas... 2 registros, na verdade, aqui que eu criei, né? Qualquer coisa aqui. E o que eu quero mostrar para vocês, pessoal, é o arquivo aqui para fazer a conexão com o banco, tá? Que é o mesmo, na verdade, que eu fiz aqui as consultas, inserção, delete, e atualização e remoção do banco. Então, esse arquivo aqui está lá no Siga, tá, pessoal? Isso aqui é... Qualquer banco que vocês forem acessarem com PHP, praticamente vai ter esse código aqui, bem semelhante a isso, tá? Não tem como fugir muito disso, tá? Então, para criar uma conexão com o banco, eu uso MySQL, _connect, tá? Que é uma função para me conectar com o banco. Eu preciso passar, aqui, normalmente, localhost, que é um banco local, tá? Se fosse um banco remoto, lá eu ia colocar, sei lá, o IP ou o domínio remoto do meu banco, tá? Onde é que está hospedado aqui o meu banco. Aqui, como é localhost, eu vou usar o banco local. Tá? Primeiro, o argumento é isso, então. Onde é que é meu banco? Qual é o endereço, o caminho do meu banco? O segundo, nome do usuário. O terceiro, a senha. E o último, o nome do banco. Tá? Então, localhost aqui, um banco local, usuário Guilherme, senha. É senha.guilherme, tá? E o nome do banco de dados que eu quero conectar, que eu quero acessar, que é BD_Guilherme. Isso aqui eu passo para uma variável, que eu chamei de conexão. Isso aqui eu estou fazendo só para deixar a conexão com o banco em um TF8, tá? Para forçar, para que isso aqui, para não ter problema de, às vezes, de codificação, tá? De acento, e aparece aqueles caracteres malucos lá, tá? Todos bugados, tá? Então, esse MySQL i7 passando a conexão e o tipo de codificação que eu quero, que nesse caso é o TF8, ele vai forçar que a conexão com o banco seja em um TF8, tá? Então, aqui eu faço if, exclamação conexão, que seria se a conexão deu algum problema, ou seja, se teve alguma falha na conexão, então eu vou dar um die, que é o die aqui no PHP, é como se estivesse saindo fora do script, né? Tipo, estou morrendo, estou caindo fora. Escrevi que erro conectar no MySQL, e aqui vai dar o erro na hora de conectar, e aqui depois de terminar esse if, eu pulei fora e acabei de executar o script, tá? Mesmo que tenha coisa aqui para baixo, quando eu dou aqui um die, ele sai fora, tá? Ele pula fora. Se não cair aqui dentro, quer dizer que a conexão foi bem sucedida, né? Então, se não deu nenhum problema, eu posso fazer um select, posso fazer um insert, um update, um delete, ou qualquer coisa lá com o banco de dados. Então, o primeiro exemplo aqui é um select, tá, pessoal? E depois aqui tem exemplos de insert, update e delete. Aqui é praticamente o que está lá no slide que eu mostrei para vocês, só que aqui são outros valores, tá? Mas é a mesma coisa, a mesma ideia. Então, aqui só dei um print aqui, registro da tabela pessoas, para informar para o usuário que eu vou começar a mostrar os registros da tabela. Criei aqui um select, ó, select foram pessoas, então eu vou selecionar tudo da tabela pessoas.
dei MySQL query, passando a conexão, ó, lá no slide tinha a variável conexão, mas eu não tinha essa variável lá mostrando o que ela é, né? Essa conexão é isso aqui, ó, é a primeira linha, tá? É uma variável que, na verdade, é um objeto que ele mantém a conexão com o banco, tá? Com o banco de dados. Então, eu passo a minha conexão e também minha consulta que eu criei anteriormente. E faço o que a gente viu lá, mas que ali, lá usei o ASOC, né? Aqui eu estou usando o NuHost, desculpa. Estou usando o NuHost para ver se tem ou não mais de um registro. Se não tiver, eu vou mostrar que não tem. E se tiver, eu vou entrar aqui no while para mostrar cada um dos registros, tá? Estou usando aqui então mais MySQL fetch ASOC, passando o resultado, que é o resultado aqui da minha consulta. E é a mesma ideia de lá. Estou dando um eco, escrevo aqui alguma coisa, no caso ID, ponto, para concatenar, pego o registro, a coluna ID do primeiro registro. Depois pega a coluna nome do primeiro registro. Mostrei todas as informações do primeiro registro, o while vai dar a segunda iteração, vai mostrar o segundo registro. E vai fazer isso até não ter mais nenhum registro e vai pular fora do while. Como na minha tabela tem 2 registros, então, se eu executar esse script, ele vai mostrar aqui 2 linhas, né? São os 2 registros da minha tabela. Então, vai mostrar o ID, o nome, o sobrenome, a data de nascimento e o e-mail, aqui de cada um desses 2 registros, tá? Então, se eu for lá aqui na minha... executar aquele arquivo ali, deu aqui, ó, registro da tabela pessoas, ID 4, que é o primeiro registro, nome Guilherme, sobrenome Bittencourt, data de nascimento. Aqui tá, daí aqui no PHP ele usa um formato diferente, americano, tá? Mas depois tem uma forma de a gente, aqui no HTML, desculpa, no PHP, na hora de mostrar, a gente formatar como que a gente quiser, por exemplo, formato brasileiro, com barra, enfim, tá? Tem vários tipos de formato. E o e-mail. E o outro registro, que é o registro 5, nome Mário, Silva, data de nascimento, e aqui. Esse Guilherme, esse Bittencourt, essa data aqui, esse e-mail são os registros que retornaram lá do banco, assim como o Mário, o Silva, a data aqui e o e-mail aqui, né? Tá? O nome, o sobrenome aqui, a data de nascimento e o e-mail, esses textos, tá? É o que eu coloquei aqui explicitamente, né? No meu código. ID, nome, sobrenome, data de nascimento e e-mail. O que vai mudar sempre em cada iteração é somente aqui o valor aqui do meu underline em linha em cada uma das minhas colunas, ok? Então, esse código aqui, ele mostra isso aqui. Se eu for aqui, vir aqui no banco, vamos inserir mais um nome aqui, sei lá. João Pereira. Vou botar aqui que ele nasceu hoje, então, não, ele nasceu em dezembro do ano passado. E botar aqui qual é o correio e-mail, joão@gmail.com. Vou executar aqui só para inserir. Então, se eu for aqui na minha tabela, vai ter uma linha agora a mais, tá aqui embaixo. E se eu for executar novamente esse script, o que apareceu aqui? Apareceu uma linha a mais, que é a linha lá que eu acabei de incluir, né? O João Pereira, nascimento e e-mail. Tá? Essa parte de inserção, eu sei que vocês já fizeram no banco, né? A parte nova aqui é fazer isso usando o PHP, tá? Então, isso aqui para fazer o select. E agora, para fazer o insert, delete, a gente vai usar isso aqui de baixo, tá? Ah, pessoal, uma coisinha aqui, ó. E sempre que a gente faz a consulta, qualquer tipo de consulta, inserção, depois que encerrou, a gente normalmente faz dá essa instrução, MySQL close, passando a conexão, que é para quê? Para eu fechar a conexão com o banco, para não ter uma conexão ativa com o banco, tá? Então, no início do script, normalmente a gente abre a conexão, faz as consultas, insere, deleta, update, faz o que tem que fazer, depois que terminou, MySQL close conexão, tá? Para eu fechar a conexão com o banco, para deixar a conexão ativa, tá? Claro que em algum caso, de repente, precisa deixar ativa, tá? Mas se aqui não é o caso, então eu fecho a conexão até para eu limitar o uso de recursos do servidor, tá? Enfim. Para não ficar um serviço lá ativo sem necessidade. Então, primeiro eu vou fazer aqui um insert. Então, mesma ideia que a gente viu lá no slide, insert entre pessoas. Aqui eu estou passando o nome, sobrenome, data de nascimento e e-mail. E os valores Mário, Silva, um ano de nascimento. E aqui o e-mail do Mário. Tá? Eu vou trocar aqui esse nome porque é o mesmo que já tem lá. Tá? Vamos botar aqui Maria. Maria Lima, vou botar aqui outra data.
botar aqui Maria. Tá, só para deixar diferente. Então, aqui eu vou criar um insert para inserir um registro na nossa tabela. E como é que eu faço uma inserção? Eu uso também MySQL Query, passando a conexão que já está criada lá em cima anteriormente, e a minha consulta. Tá? Se deu sucesso, eu só vou escrever sucesso. Se deu erro, eu só vou escrever erro. Okay? Se eu for fazer isso aqui, pessoal, eu vou colocar aqui o select depois, porque daí depois que a gente inserir, ele já vai mostrar o atualizado. Tá? Vamos fazer aqui, vamos inverter aqui só a ordem do código. Tá? Que aqui a gente já insere, e aí depois ele já vai mostrar os registros atualizados. Vamos ver se vai. Só voltar aqui. Ó, então, eu só alterei aqui a ordem para já mostrar o select. Tá? Então, a gente foi lá, criou a conexão com o banco, tinha criado antes, fez a inserção aqui, a inserção deu sucesso, então escreveu sucesso lá na tela, ó, sucesso. E eu já mostrei aqui os registros da tabela. Antes a gente tinha só 3, né? E agora tem mais um, que é o Maria, que eu inseri ali pelo código. Maria Lima, data de nascimento e o e-mail da Maria, tá? Foi essa inserção aqui. Agora eu vou comentar aqui. Vamos fazer um update, tá? Então vamos pegar aqui vamos ver aqui. Vamos pegar aqui o João, vamos trocar alguma coisa do João. O ID do João é igual a 6. Então vou aqui no meu where, coloco 6 aqui. Então, update pessoa, set nome. Vamos trocar o nome do João para, sei lá, Gustavo. E vamos alterar o sobrenome. Como é que o sobrenome dele está lá? Para Machado. Machado. Então, o que eu quero fazer? Eu quero ir na tabela pessoas, quero alterar o nome, a coluna nome para Gustavo e sobrenome para Machado, da coluna, desculpa, do registro, que o ID é igual a 6, que seria o ID do João. Tá? Então, vamos tentar fazer isso aí. Vou salvar aqui. Vamos voltar. Eu queria ter deu algum erro aqui na minha consulta. Aqui, faltou aqui uma... Opa. Faltou uma... Apaguei aspas duplas aqui. Vamos de novo lá. Então, ó, antes ali onde era João, agora eu alterei o nome para Gustavo e o sobrenome para Machado, tá? E percebam que o resto ficou igual, né? Ficou a mesma data, inclusive que o e-mail continuou do João, tá? Porque a gente só alterou a coluna nome e a coluna sobrenome aqui com esse update, tá? Então, como eu falei, a gente consegue alterar colunas específicas de um determinado registro. Deixa eu dar comentar aqui. E então agora vamos deletar. Se eu fizesse delete aqui, pessoal, se delete, eu vou deletar tudo da tabela pessoas, mas vou deletar somente o Gustavo ali, que a gente acabou de atualizar. Então, where ID igual a 6. Então, vou na tabela pessoas, vou deletar o registro, a linha que o ID é igual a 6. Percebam, pessoal, que tanto no insert, quanto no update, quanto no delete, o código aqui é o mesmo, tá? Como eu falei, é MySQL Query, passando a conexão e a consulta. Então, para os 3 aqui exemplos, não muda nada, tá? É sempre assim. Por isso que eu falei que o select é um pouco mais complexo, e o select, após usar o MySQL Query, a gente tem que pegar o resultado, que é o objeto, e percorrer todo ele para mostrar os resultados, os registros, né, para o usuário. Então, vamos lá tentar deletar, ver se vai deletar ou não. Então, deletou. A gente ficou só com ID 4, com 5 e com 7, tá? A gente deletou aqui no banco. Se eu vir aqui de novo. Ó, 4, 5 e 7, a gente deletou o registro que o ID era igual a 6, ok? E aqui está o select, então, que é
Então, como eu falei, pessoal, esse arquivo ele está lá no Siga, tá? Vocês depois podem pegar esse arquivo, como eu falei, criem um outro, criem, sei lá, um usuário novo, uma senha, se vocês não tiverem criado ainda, criem um banco, crie uma outra tabela com outros tipos de registros, outras colunas, e aí só modifique aqui esse arquivo aqui e faça um teste para vocês inserir, deletar, enfim, tá? Do banco de dados. Eu já deixei esse arquivo aqui já meio que pronto para vocês, porque se vocês forem buscar do zero, tem gente que tem dificuldade em conseguir montar isso aqui certinho, tá? Então, pelo menos já é um bom início para conseguir fazer algumas operações aí com o banco de dados, ok? Tranquilo, senhores? Facinho? Pessoal, todos esses MySQL Key Connect, Char7, isso aqui, se vocês forem no W3School ou no próprio site do php.net, lá, que é o site oficial lá, vocês conseguem, tem toda essa documentação, tá? Facinho, facinho, tu força um pouco a amizade, né? Mas tranquilo, até beleza, até vai. Pessoal, ó, esse aqui é o site, tá? Não mostrei vocês, tá? Mas é o site php.net, que é um site oficial aí da documentação do PHP, tá? Então, se a gente colocar aqui, ó, MySQL, vamos botar aqui. Vamos pegar esse, vamos pegar o que tá aqui, peraí. MySQL Query. Tá? A W3School também tem, se não estou enganado, tá? Ó, executa uma consulta no banco de dados. Claro que ele está em inglês, tá? Tem tanto a versão procedural, que é essa versão que a gente está usando aqui, quanto a versão orientada a objetos, tá? Como a gente não tem orientação a objetos no curso, não faz sentido passar para vocês por orientação a objetos. E aqui tem toda a documentação do que faz, o que retorna, o que é, o que não é, tá? Ó, valores que retornam. Se tiver uma falha, retorna falso. Se for no select, tá? Ou aqui show, describe, outras funções do banco, ele retorna, como eu falei para o Bruno, um objeto MySQL result, tá? E aí, com esse objeto, a gente consegue percorrer ele, pegar as informações de retorno, entre outras coisas, ok? E lá no W3School, acredito que também tem tudo isso aqui, tá? Cadê PHP aqui nisso? Aqui. Database, create, insert. Ó, MySQL aqui também. Result. Aqui eu estou usando orientação objeto, tá, pessoal? Mas a ideia é a mesma, tá? Então, aqui no W3School também tem a procedural, que é igual a gente está usando ali. Tá? Então, o W3School também tem a documentação toda aí, tá? Como eu falei para vocês, ó, não tem muito diferença, tá? Em qualquer código do mundo que vocês forem ver. Tá lá o nome do servidor, o usuário, a senha e o banco. MySQL Connection. O caminho do servidor lá, o usuário, senha e o banco. Se a conexão foi ativa, não deu algum problema, desculpa, dá um die e fecha o script, cai fora e mostra a mensagem. Faz o select, MySQL query, if, while, tá? Então, é quase sempre a mesma coisa, tá? Não tem como muito fugir disso, ok? Então, podem usar tanto aqui quanto no PHP aqui, .NET, tá? E vai ter a documentação toda. Até aqui no W3School, eu acho que é até mais tranquilo de ver aí algumas coisas, tá? Para testar, enfim, ver os exemplos aí, ok? Ó, aqui também tem o MySQL Functions, tá? Tem a documentação das MySQL. Tá? Então, como eu falei, tem o fetch-assoc e o fetch-array aqui, pessoal, que eu tinha falado antes, ó, que daí ao invés de usar, na verdade, o array a gente consegue usar tanto o nome quanto o número, tá? E o assoc eu uso somente o nome da coluna, tá? Quando a gente chama aqui de associativo, quer dizer que está associando ao nome da coluna, tá? E se eu usar o fetch-array, eu consigo também usar o número do array ou a posição da coluna. Mas, como eu tinha falado anteriormente, normalmente a gente usa do modo associativo, que é passando o nome
o nome da coluna, tá? Do banco de dados. Senhores, muitas dúvidas? Como é? Quem quer perguntar mais alguma coisa que não ficou claro, enfim, do passado, do presente, do futuro? Não. Não falem tudo de uma vez só, tá? Ô, Bruno, aqui tinha perguntado, tá? O que retorna lá, tá? Ele retorna esse cara aqui, tá? Mais quer lá. E aqui tem o que ele implementa, ó. Tem um ponteiro para o campo corrente, para a coluna corrente, quantidade de colunas, o tamanho das informações, tá? Número de linhas também. Tem esse fat field aqui, que ele busca se não me engano, o nome da... O fat field ele utiliza o nome das colunas, tá? Do banco. Então, até na aula que a gente vai ver, na outra aula, não sei, como criar uma tabela dinâmica, que tu consegue, só com a consulta, tu pega uma tabela lá qualquer, sei lá, tabela pessoas, tu consegue descobrir todo o nome das colunas e montar uma tabela igual do banco, mas aqui no PHP, no HTML, o nome de cada coluna, descobrir também, às vezes, o tipo de dado, se é o tipo de data, daí o formato da forma que eu quiser, entendeu? Então, tu consegue até buscar o tipo o MIME type de cada um dos dados ali, de cada uma das colunas, tá? Se eu não estou enganado, é esse cara aqui, tipo. Esse aqui é o próximo. Não é esse aqui ainda. Não, mas aqui esse cara tu consegue, ó, o nome da coluna, ó, entre outras informações. Database, tamanho da informação. Ó, esse aqui é o type, o tipo de data usado por esse campo, tá? Então, quando tu usa aqui, deixa eu voltar aqui. Quando a gente tem aquele retorno mais quero, que é esse objeto, a gente consegue usar essa função fat field aqui, naquele retorno ali, para buscar, como eu falei, informações de cada uma das colunas que eu tenho na minha tabela. Nome de coluna, tamanho da coluna, qual é o tipo de dado que ela é, entendeu? O que aceita, enfim. Essas informações todas aqui a gente consegue buscar utilizando aquele fat field. Aí a gente vai ver um pouquinho mais na próxima aula. Próxima prova, eu falei? Ô, Christian, está perguntando quando é que é a próxima prova? Pessoal, a próxima prova, na verdade, é só no final, tá? A gente vai ter mais umas 4 aulas, acho, de PHP. E aí a gente vai ser uma prova prática, vou dar alguns para vocês fazerem em PHP, vocês fazem em casa, depois me mandem os arquivos .php para eu ver, executar e daí fazer a correção. Quando é que vai ser? Acho que é para vocês entregar a princípio, deixa eu ver, até 4 de março, eu acho, tá? Até 4 de março. Eu vou passar, acho que metade de fevereiro, finalzinho de fevereiro, dá 1, 2 semanas, e aí até 4 de março vocês entregam. E aí eu corrijo até o dia 11, ali do dia 11, na verdade, é a última aula, mas daí não vai nem ser aula, vai ser só para fechar as notas e... Sim, vai ser 2 notas, sim, a da primeira e essa aí, tá? Essa aí que é prática daí. Aí vocês, provavelmente vou dar umas 2 semanas para vocês fazerem e vai ser bem tranquilo. Mais alguma dúvida, senhores? Eu vou interromper aqui a gravação.